Alô, muito boa noite a todos os ouvintes, todos os participantes aí do nosso programa Transcendência, aqui da ALEESE, Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe. E nós temos esse programa toda primeira sexta-feira do mês, né? E nesse programa, evidentemente, temos sempre excelentes convidados para trabalharmos, refletirmos, batermos um papo sobre um tema específico do Espiritismo. Hoje, em especial, nós vamos discutir aí sobre a justiça divina. Olha, uma discussão bem interessante, né? Bem ampla, inclusive. E, para tanto, temos dois convidados importantes, queridos, né, que sempre participam aqui conosco dessas lives. O primeiro convidado é o Luiz Gustavo, lá de São Paulo. Boa noite, Luiz. Boa noite, querido. Coisa boa estar com vocês. Estava com saudades já, viu? É um Agradeço prazer. desde já a oportunidade e que Deus abençoe esse nosso encontro aí, que ele seja bem proveitoso. Com certeza, Luiz. Nós é que agradecemos sua participação aqui, né? Sempre importante para engrandecer a ALEESE aqui. E o outro candidato, um pouco mais distante, né, lá de Portugal, Nelson Tavares, que apesar de estar em Portugal é carioca, né, e é psicólogo também, assim como eu. Né? O Luiz é dentista, né, Luiz? E o Isso. Nelson está aí conosco também para discutir esse tema relevante ao Espiritismo. Boa noite, Nelson. Tudo bom, querido? Boa noite, Rivaldo. Boa noite, Luiz. Boa noite a Boa todos que noite. estão conosco agora, ao vivo, e também aqueles que vão assistir depois. Boa noite a todos. É um prazer, uma alegria. Obrigado, Rivaldo. Obrigado, Aliese, pelo convite. A gente está aqui para falar um pouco desse tema Justiça Divina, um pouco sobre Jesus, nessa linha da doutrina espírita que tanto nos auxilia para a gente entender um pouco mais. É sempre essas discussões que nos auxiliam e nos fazem crescer e pensar. Muito obrigado a todos. Exato. Muito obrigado a você também, viu, Nelson? Bom, feito as devidas apresentações, né? Vamos a um vídeo musical do nosso querido João Vitor, né? Que vai entrar aí agora com a graça do nosso amigo Júlio Poderoso. Vamos lá, Júlio. Por favor, ao vídeo. Detemos o roteiro que esclarece a lição de vida, caridade, redenção. Meritoso é aquele que ascende pelo bem e sublima em virtudes, deprimindo o mal. Tempo em que o regerar vigorará, que se findará o amargor, que esse inverno logo primavera espera que seremos pelo amor. Detemos o roteiro que esclarece a lição de vida, caridade, redenção. Meritoso é aquele que ascende pelo bem e sublima em virtudes, deprimindo o mal. Tempo em que o regerar vigorará, que se findará o amargor, que esse inverno logo primavera espera que seremos pelo amor. Tempo em que o regerar vigorará, que se findará o amargor, que esse inverno logo primavera
espera que seremos pelo amor. O que será? Novo começo a trabalhar, por que esperar? Se há tantos a servir, o que será? Novo começo a trabalhar, por que esperar? Se há tantos a servir, novo começo a trabalhar, há tantos a servir, regenerar. E esse inverno logo primavera espera, aqueceremos pelo amor. Ótimo, né? As Maravilhoso. pessoas estavam aqui elogiando a sonoridade do violão do João, muito bom, né? É sempre inspirador, né? Obrigado aí, João Vitor, viu? Obrigado por esse momento. Então, meus jovens, meus caros, vamos aí à nossa reflexão, né? Sobre a justiça divina. E eu trago aí uma frase do Cristo que diz: a cada um segundo suas obras, né? E essa frase resume muita coisa com respeito às questões das leis que regem a humanidade, que regem o universo, que são leis divinas. Então eu pergunto, né? E vou fazer a pergunta primeiro para o Luiz, né? Mas como essa justiça divina ela se estabelece entre nós, no ser humano? E aí, Luiz? Bom, é complexo, né? Esse entendimento, eu acho que é muito importante a gente refletir sobre. Quando foi dada a temática, me veio muito em mente o livro Céu e Inferno, porque, na verdade, o nome dessa obra de Kardec, a quarta obra, é O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Exatamente. Exatamente nos trata muito mais das questões, né, religiosas e antigas, que relatavam a condição espiritual como o céu e o inferno, né? Nós vamos ou para um lugar de bênçãos ou para um lugar de punição. Ele é uma obra que nos faz entender essa justiça da ótica do divino, porque a gente não tem essa compreensão, né, Rivaldo? A gente vive uma justiça humana que é extremamente falha, que é estruturada não em moral, em ética, como deveria realmente se estabelecer, né? Ela é estruturada em convenções, em um benefício muito mais humano e às vezes particular ou de grupos do que o benefício do todo, né? Sim. Então, quando a gente fala em justiça divina e quando a gente tenta compreender esse processo, eu acho que o caminho é entender qual referencial que vai nos trazer a base para sermos verdadeiramente justos. E é a figura do Cristo, né? Quem nos apresentou as leis divinas, quem viveu buscando uma justiça que beneficiasse a todos, foi unicamente Jesus, né? Em toda a história do desenvolvimento das sociedades humanas, o homem sempre incorre no erro de fazer uma justiça própria, pessoal e extremamente injusta com o coletivo, né? Com o todo. Uma justiça injusta que privilegia, que separa. Então, eu acho que nós estamos, aos poucos, bem aos poucos, desenvolvendo esse conceito, né? E entender, sobretudo, que a gente vai começando a compreender dessa justiça divina
quando a gente sofre as injustiças do mundo, quando a gente percebe, quando as nossas ações, elas geram dores porque nós fomos contra a lei divina, né? Não é só uma coisa de culpado e agente executor. Eu acho que é assim, a gente se deixa envolver pela energia das coisas injustas quando a gente não consegue agir com ética, quando a gente não consegue respeitar as leis naturais, a lei divina do Cristo que está lá na Gênese. Quando nós vamos contra isso tudo, nós criamos dentro, não é nem com o outro, às vezes, que a gente possa estar prejudicando. Nós criamos um desequilíbrio no nosso íntimo, né? Na nossa essência espiritual, porque nós estamos indo contra a lei, contra o processo evolutivo, contra o processo de despertamento. E lá dentro, no íntimo da consciência, a gente pode até não compreender, mas a gente pressente que não está no caminho certo, né? Isso vai se manifestar na culpa, isso vai se manifestar em remorso, isso vai se manifestar na inquietação. Então, quando a gente faz algo errado, de alguma maneira isso se estabelece na nossa vida, né? E as circunstâncias vão se mostrando para que a gente reflita, né, da onde vem esse desequilíbrio e busque refazer, reavaliar, reestruturar as nossas atitudes, as nossas ações para com o outro, para conosco, em busca dessa justiça divina, dessa justiça espiritual. Então, eu acho, né, você perguntou como que se estabelece, eu acho que é de uma maneira muito lenta, porque nós ainda temos muita dificuldade de entender essa justiça mostrada por Jesus. Nós temos extrema dificuldade em nos sacrificar pelo bem do outro. Nós zelamos pelo nosso bem, pelo bem dos nossos, né? E após isso é que a gente consegue pensar no todo. Ainda por essa, né? essa limitação, essa falha moral que a gente carrega, que precisa ser trabalhada, que precisa ser burilada mediante a causa e efeito. A gente emite, a gente joga algo para o universo, uma ação, um pensamento, uma postura, e isso volta. Quando não é bom, quando nós cometemos algo injusto, essa energia vai voltar de encontro a nós para nos fazer despertar, né? Inclusive, no Céu e Inferno está lá a questão, na parte mais no meio do livro, que fala do Código Penal da Vida Futura, nos mostrando que o processo através do qual a gente se reequilibra, né, com toda a injustiça que a gente causa, é esse processo que lá eles colocam, né, no primeiro o arrependimento, depois a expiação, para que daí a gente possa fazer o processo de reparação. Mas isso tudo é o quê? É o processo de autoconsciência. Quem eu sou, o que eu estou fazendo, o que eu estou buscando, quem é o outro na minha vida, como eu atuo perante ao outro, a necessidade do outro, né? Ao direito, ao dever. São as questões de ética e moral que a gente ainda trabalha no âmbito humano, mas que precisa se tornar divino, né? Mediante esses padrões mais elevados, onde a gente tem profunda dificuldade. Eu acho que nós estamos num tempo do mundo onde a gente ressalta as questões da chamada transição planetária, onde o mundo está numa turbulência imensa de questionamento de valores, para construir algo muito positivo, mas que vai demorar para ser estabelecido, porque por hora a gente vê só uma manipulação de valores, de ideias, de posturas, de pensamentos, onde, na verdade, nós vemos muito mais as pessoas buscando, né, o melhor para si, o bem para si, do que realmente o bem de todos, o bem do todo, né? Mas nós estamos nesse processo, né? Nós estamos refletindo, nós estamos vendo as coisas acontecerem, nós estamos observando, nós estamos atuando, participando, ora acertando e fazendo escolhas justas, ora nos comprometendo e sofrendo o impacto desses processos. O bom é que eu acho assim, não está tendo muito tempo de errar e vamos deixar para outra vida ou para outra. A gente né? A gente faz umas bobagens, leva umas rasteiras, mas o tempo está muito rápido para você
né, a ação e a reação está vindo muito breve, graças a Deus, para a gente ter a oportunidade de se tornar consciente, né? E a partir dessa consciência, eu acho que nós vamos construindo o ideal verdadeiro de justiça que um dia vai tomar conta da humanidade como um todo, né? É verdade, Luiz. E eu vou aproveitar o seu gancho aí. Você falou desse mundo turbulento, muitas vezes caótico, que nós temos vivido aqui no Brasil e enfim, na Terra como um todo, né? E esse processo turbulento não vai meio que diminuir a nossa consciência dessa justiça divina? Quer dizer, a gente tem um pressentimento, como você falou, de que existe uma coisa maior, que é maior do que a justiça dos homens. Mas será que nesse mundo caótico que nós vivemos hoje, e na nossa dificuldade ainda, no nosso rastejar dentro desse processo evolutivo, que ainda falta muita coisa, né? Será que a gente ainda, dentro dessa situação, que é transitória, nós sabemos, também não atrapalha essa nossa visibilidade, ou nós vemos de forma muito estreita, muito diminuta ainda essa justiça de Deus, mesmo com a vinda do Cristo e os seus exemplos e sua prática aqui? Ei, Nelson, eu queria buscar esse gancho aí do Luiz para ir por aí. Será que não há um estreitamento nesse processo? E nesse estreitamento, o joio e o trigo podem ser separados frente a esse processo da justiça divina? Ou não? Ou a gente aí já pode galgar um conhecimento maior sobre essa justiça de Deus? E aí? Rivaldo, só estou fazendo pergunta difícil, né? É bom para a gente pensar. É bom para a gente pensar. Exatamente. Exatamente. É assim, a informação está aí, né, Rivaldo? A informação está aí. O Cristo veio deixar a exemplificação, não só através da oratória, do ensino verbalizado, mas principalmente através da exemplificação na carne, através da vivência. Agora, pergunta é, será que nós temos olhos de ver e perceber a profundidade disso? Aí são outros 500. A gente tem diversas interpretações, mesmo dentro do cristianismo, né? Pronto. Agora, o que eu acredito, de uma forma geral, colocando assim, é que a gente ainda faz muita confusão com essa palavra justiça. E de uma maneira geral, parece que a população, o povo é sedento de justiça, e aí começa aquela mistura de justiça com as próprias mãos, e o tipo da justiça divina, que é algo que ainda não se compreende muito bem. E nessa confusão, penso eu, que falta talvez, Givaldo, falta talvez um pouco de fé. Porque talvez através dessa falta de fé, que é um pouco naquela assim, se ninguém dá jeito, eu que dou meu jeito. Eu faço da minha maneira. Porque a justiça divina, talvez eu não consiga entregar e confiar, na verdade, no Pai, em Deus, na providência divina, e nessa justiça divina que vai estabelecer e restabelecer e colocar as coisas em ordem como elas são. Quanto tempo for necessário, quantas reencarnações forem necessárias. Como o próprio Luiz falou aqui um pouco sobre expiação, muitas vezes o que a justiça divina não é nada mais, nada menos do que a expiação, que nos leva exatamente ao aprendizado daquilo que a gente não aprendeu numa encarnação passada, por exemplo, talvez por teimosia, talvez por rebeldia. Mas o principal, como você falou aqui, Valdo, que é onde está a justiça divina, a lei de Deus, eu vou anotando aqui, tá? O pessoal vai falando, eu vou anotando aqui, eu acho interessante. Também é bom. O Luiz falou também. Que essa consciência do que é o certo, do que está errado, e onde é que está isso? Está aqui dentro. A gente já tem essa noção, e ainda assim, não quer dizer que a gente não faça mais escolhas. E aí a gente confunde tudo, embola tudo, e é mais fácil fazer, sabe o quê? Colocar a culpa em Deus, porque é injusto, a vida é injusta, e começa esses conceitos, talvez até por uma ignorância nossa ainda, digo ignorância não pejorativamente, da falta do conhecimento. Sim. Eu acredito que momentos como esse que a gente está aqui, exatamente para a gente mergulhar, mastigar e elaborar mais ainda
esses conceitos para entender melhor que justiça é essa, que justiça divina é essa, que justiça é essa que nós queremos fazer com as nossas próprias mãos, e muita gente ainda quer fazer justiça em nome de Deus. Quantas guerras do passado e de hoje em dia ainda é a justiça em nome de Deus, por causa dessa santas. As guerras santas, né? As guerras, a guerra para alcançar a paz, né? É uma coisa contraditória, né? E agora, o Nelson, você falou um negócio interessante. O Luiz pode interferir aí, que é um bate-papo mesmo, viu? Eu fui fazendo pergunta, mas você entra aí na jogada também. O Nelson falou um negócio que me chamou a atenção, né? Duas coisas. Primeiro, a questão da falta de fé. A gente tem dificuldades ainda de acreditar de que existe um Deus que nos sustenta na nossa vida, que nos deu a vida, enfim, né? Tem muita gente que nem Deus acredita, né? É um número pequeno comparativamente com a maioria, mas tem muita gente que tem esse critério. Tudo bem, né? E outra questão que eu achei bem interessante é a confusão do conceito de justiça. Ainda hoje a gente percebe muito que essa justiça, mesmo quando a gente fala da justiça de Deus, é focada como a justiça dos homens. Por exemplo, Deus castiga. Deus castiga. Por quê? Porque ele é o pai e quando você faz errado, ele vai te corrigir. Mas uma correção, às vezes, muito severa. Bem feito para ele. Ele morreu porque Deus castigou. Ele está preso porque Deus castigou. Ele deveria acontecer isso com ele mesmo. Então, é o julgamento nosso, nossa própria justiça, frente à justiça de Deus, como se fosse a justiça dos homens. Então, esse conceito de castigo dentro da justiça de Deus ainda é muito forte, não é, Luiz? Ainda me parece ainda muito arraigado no ser humano essa noção de castigo divino, né? O Luiz saiu aí, não sei se ele está no ar ainda ou não, né? Parece que não, né? Então, o Nelson, para a gente dar continuidade, essa noção de castigo ainda é muito forte e isso é decorrente a uma visão deturpada da justiça de Deus com a justiça dos homens? É por aí? Eu gosto, Rivaldo. É bom que você me deu a deixa aqui para falar um pouquinho mais, sabe? Porque o Luiz saiu de propósito, Foi. Assim, eu gosto, Rivaldo, de um conceito, uma explicação que vai muito de encontro com essa questão da justiça divina, para a gente entender o castigo, a gente vai chegar lá, que é o seguinte: justiça divina é somente a herança. Herança de quê? Herança que nós deixamos para nós mesmos, lá atrás, e que hoje a gente vai deixar para amanhã. Para quem? Para nós mesmos. Exatamente a consequência das nossas escolhas, é o causa e efeito que a gente chama muito, o plantio e a colheita. E a justiça divina vai exatamente nesse sentido, onde a gente tem a liberdade de fazer o que quiser, de escolher o que quiser, de plantar o que quiser, e está tudo bem. Só que aí, onde é que começa o problema? Que a gente vai chegar no castigo. Que é assim, eu gosto de dar esse exemplo sempre que é bem ilustrativo e fazer a gente pensar. Eu vou lá e planto caco de vidro. Aí depois chegou na hora da colheita. Aí eu meto a mão na terra e aí me corto. Aí pronto, é Deus que está me castigando. A culpa é de Deus que me cortou aqui. Hoje eu estou cortado na mão porque eu sou uma vítima. Porque Deus não é justo, porque logo eu não mereço isso, porque comigo. Então, esse entendimento desse Deus punitivo e que castiga, e essa aplicação da justiça, como você falou, Rivaldo, ainda principalmente nessa visão superficial no todo, onde o bem e o mal, Deus castiga o mal. Deus está lá e vai punir aquele que fez errado. Na verdade, não tem nada de punição. Na verdade, o que tem é colheita, pura e simplesmente. Sim. Eu vou passar já a bola para o Luiz aqui, que ele não escutou a pergunta, para ele ficar meio embananado. Desculpa, não, ele sofreu...
Me arrastaram para um umbral aqui, mas eu fugi de volta. Não, você foi para um umbral, foi castigo de Deus, viu? Foi castigo de Deus, você foi retirado, entendeu? Não, a gente estava questionando aqui, Luiz, eu comecei a perguntar que essa confusão entre justiça dos homens e justiça de Deus se dá muito com a concepção de castigo de Deus. Ah, isso se deu porque ele mereceu, foi castigo divino, né? E o Nelson estava indo por aí também, tá? Quer dizer, esse castigo de Deus, ele existe ou é uma consequência do nosso livre-arbítrio? Como é que é isso, ô Luiz? Eu acho que isso é reflexo, né, das nossas limitações enquanto espíritos ainda distantes de uma condição de entendimento, de conhecimento mais ampla, né? Nós estamos aí, somos espíritos de terceira ordem, segundo o Livro dos Espíritos, sem compreensão de Deus, envoltos ainda nas ilusões da materialidade, uma série de limitações mesmo. Então, tudo que a gente estabelece, todos os conceitos humanos, eles vão muito distantes do entendimento real e divino, né? Como lá atrás, no início do desenvolvimento da humanidade, surge o conceito de divindade, né? E tudo que era da natureza, tudo que era diferenciado era divino, e começou a se criar a figura de um Deus humano, com valores humanos, de deuses, né? E depois de um Deus sentado num trono julgando. Todas essas questões de valores, né, sociais, culturais, elas são muito, assim, truncadas ainda nesse viés. A gente não consegue compreender as questões divinas. Então, tudo no nosso pensamento é assim, há uma punição a alguém que de alguma maneira, nos impõe controle e nos determina a punição quando julga isso adequado. E a doutrina espírita vem nos mostrar, vem nos esclarecer que o processo é outro, né? Esse agente que pune não é o Criador ou não é a espiritualidade que conduz a nossa caminhada, somos nós mesmos. Exato. São as nossas escolhas, é o desequilíbrio que nós causamos na nossa consciência enquanto espíritos imortais. Então, o que nos traz sofrimento, o que nos traz a verdadeira dor, é a nossa incapacidade de escolher melhor, é a nossa incapacidade, muitas vezes, de errar e de se arrepender, e de reconhecer o erro, para que, a partir daí, a gente possa fazer um caminho de reequilíbrio, né? Então, Deus é a misericórdia absoluta, ele nos permite reencarnar inúmeras vezes, tantas quanto necessárias, nos colocando em contato com os companheiros de jornada, aos quais a gente viveu situações complicadas, difíceis, e não num contexto de combate, né, e de luta, mas num contexto de pacificação, de reequilíbrio. Só que depende do nosso arbítrio, da nossa escolha, e nem sempre a gente quer buscar esse equilíbrio. A gente ainda quer manter o ego, manter, né, a nossa postura egocêntrica de que eu sou certo, eu sou aquele que detém a razão, a verdade, o poder, etc, etc, etc. Então, nós criamos tudo aquilo que talvez seja por hora pela nossa ignorância, do ignorar, né? Não de maneira ofensiva, mas como a maioria ignora, e nós próprios, fica mais fácil a gente jogar nas costas de um Deus que a gente sequer entende como ele é, como ele se estabelece, né? Na criação do todo. E é uma maneira, talvez, da gente, né, tirar de nós a responsabilidade, mesmo que temporariamente, de arregaçar as mangas e trabalhar nesse processo de despertamento, de autoconhecimento. Né? E nós estamos vendo isso muito forte hoje em dia. Né? As pautas que o mundo está levantando, elas são coerentes, elas são adequadas, mas a gente vê que os caminhos pelos quais muitas dessas pautas, dessas questões estão sendo elaboradas, não é para que algo bom se estruture, é para que
grupos se beneficiem, é para que cada vez mais a gente... eu tenho direito de tudo, eu posso tudo. Mas será que é bom a gente poder tudo sem ter a sabedoria de escolher, sem ter a capacidade de discernir? Será que a gente não vai se machucar mais do que com todo esse empoderamento que a humanidade, no geral, não é só no Brasil, no mundo todo, está buscando? Porque conhecimento, quando nós não temos poder, vamos dizer assim, né? Poder de escolha, quando a gente não tem a maturidade, a sabedoria para usar, ele se volta contra, né? Claro. A gente cria muito mais dores do que benefícios particulares e coletivos, né? Então, eu acho que vai um pouco por aí. Esse eu posso tudo, eu posso também fazer o outro sofrer, né? Então, tem um limite, tudo tem um limite dentro da relação, da estruturação do indivíduo em si, da relação dele com o outro, da relação social e mais quando a gente amplia isso para uma relação espiritual e mais ainda dentro de uma relação cósmica, divina, né? Então a gente não pode tudo e a gente, se a gente está aqui na Terra, aí que a gente não pode quase nada, né? A gente está num processo ainda de busca desse autoconhecimento que Sócrates e Platão falaram lá atrás, mas que a gente ainda teima e não exercer. Apesar de existir, concordo com você, Luiz, aí várias possibilidades que se apresentam e que muitas vezes são mal usadas. Mas também tem aquelas possibilidades, outras, né? Outros caminhos religiosos, caminhos místicos, caminhos A, B ou C, que tentam buscar esse autoconhecimento, fazer o indivíduo olhar para dentro de si. Apesar que muitas pessoas, nesse processo, ainda olham para fora, mais para fora, né? Quer dizer, eu quero me autoconhecer, mas eu fico me comparando com o outro. Eu fico querendo o que o outro tem. Eu fico buscando o que aquele outro... Sabe aqueles livros, o sucesso, 100 pessoas de sucesso. Faça como eles. Aí eu leio o livro, porque eu tenho que fazer igual aquelas pessoas para ser uma pessoa de sucesso. Ora, isso é uma grande bobagem, né? Mas muitas pessoas entram nessa porque ela olha para fora para obter o sucesso. O sucesso está dentro de você. E o que é ser uma pessoa de sucesso, né? Que sucesso! Exatamente. O que é sucesso para um não é exatamente o sucesso para o outro. Eu estou fazendo essa colocação até, digamos assim, boba, para que a gente perceba o quanto esse processo de olhar para fora, em buscar no outro o que seria... o que nós deveríamos buscar em nós, ou acusar o outro, projetar no outro aquilo que nós não queremos ver em nós, né? Também faz com que a gente tenha uma visão mais estreita, mais limitada dessa questão. Uma outra questão que me veio à tona quando você estava falando aí, Luiz, é que muitas vezes essa ignorância de ignorar é que muitas vezes as pessoas, de maneira geral, inclusive até espíritas, não deveriam, né, se tem um certo conhecimento nessa linha, mas que não conseguem entender por que uma pessoa nasce uma criança nasce com uma doença grave, ou porque um jovem morre muito cedo, ou porque ele fez coisas boas a vida inteira e foi prejudicado a vida inteira, enquanto o outro roubou, traficou e extorquiu e está se dando bem, né? Então, essa situação externa, exterior, que eu vejo o que está acontecendo, meus olhos veem isso, né? Será que o ignorar o processo reencarnatório, é isso que eu queria chegar, limita também o nosso entendimento sobre a justiça de Deus? Isso falta hoje ainda à sociedade como um todo? E aí, Nelson? Outro pepino aí. Pepino bom. Só pergunta fácil. Tem que fatiar. Pepino bom. Rivaldo, eu acho, e excelente, eu vou resgatar o exemplo que você deu agora do livro, que é o livro dos sucessos, as 100 pessoas para ter sucesso, e vamos copiar. Isso demonstra exatamente essa visão limitada, focada na questão materialista,
do que é o sucesso. Sucesso dos homens, ter dinheiro, alcançar altos cargos e pronto, títulos e méritos, etc. Tá bom, então vamos lá. Aqui a gente está para aprender com a espiritualidade através da reencarnação. E muito dos nossos sucessos enquanto indivíduos, seres reencarnantes, no nosso processo de evolução, que temos as nossas necessidades únicas e exclusivas do nosso eu, do nosso crescimento, é muitas vezes, através de uma reencarnação, passar por um momento de uma expiação. Como, por exemplo, o Rivaldo estava dizendo agora, com uma limitação física, com uma dificuldade, passar por isso na encarnação é o sucesso nosso, individual. E exatamente essa leitura que ainda num todo é muito aquém, penso eu. A gente está aqui numa minoria, digamos assim, mas que bom que a gente já tem conhecimento para entender isso e aprofundar e principalmente multiplicar esse entendimento para todos aqueles que queiram nos escutar, nos dê ouvido e faça sentido. É a fé raciocinada, é a explicação lógica que a espiritualidade nos traz. A gente não está engolindo aqui porque, pronto, que eu sou espírita e qualquer coisa eu tenho que aceitar. Acredito que a maioria de nós aqui até nem nascemos em berço espíritas, mas chegamos ao espiritismo por um momento de dor, por uma busca de conhecimento, e isso aqui fala para a nossa alma. É a compreensão das justiças de Deus que, se a gente olhar superficialmente pelo mundo, realmente, Rivaldo, digo para você, antes de chegar à doutrina, eu achava que Deus era meio injusto, sabe? Quando a gente olha tanta tristeza, às vezes, nesse olhar superficial, material, por si só, única e exclusivamente, passa uma impressão que, poxa, peraí, como é que o fulano lá... Vamos fazer uma comparação aqui bem pontual e extremista. Pô, mas como é que pode? O fulano lá nasceu rico, milionário, filho do sheik árabe, bonito, anda, faz e acontece, famoso, e tem tudo e mais um pouco, e o outro nasce numa condição paupérrima, numa condição miserável, com uma dificuldade física, com uma limitação. Que Deus é esse? Que justiça é essa? Então, quando a gente olha para esse olhar mais mundano, superficial, é claro que, penso eu, é natural até esse questionamento, mas quando a gente entende a fundo, exatamente, o processo reencarnatório e os porquês, ou melhor, os paraquês, para que acontecem certas questões que, no fundo, é tudo ensinamento, faz tudo parte do nosso crescimento, da nossa evolução, e que vai de encontro exatamente dessa colheita, desse efeito, que um dia teve causa, que um dia teve escolha, que um dia teve o plantio. E hoje, o mais importante, pessoal, e muita gente, vou até aproveitar essa deixa para dizer isso, muita gente olha a doutrina espírita com, não, porque o senhor fala do passado, de outras vidas. Isso é só uma referência. O importante é agora. Sim. É as escolhas de hoje, o plantio de hoje, que naturalmente, consequentemente, vão dar uma colheita amanhã, um efeito amanhã. O foco é hoje, não é o ontem. O ontem, talvez, para a gente entender, para olhar para trás, como o Luiz falou aqui, do reconhecer os erros. Não vamos para a encarnação passada, não. Vamos só agora nessa encarnação aqui. Vamos tentar vislumbrar 20, 30 anos atrás. Não precisa nem 20, 30 anos atrás. Pode ser semana passada. Quando a gente comete um erro, comete uma besteira, e já faz, eita, mas que besteira que eu fiz, meu Deus do céu. Que bom que a gente já consegue reconhecer a besteira que a gente faz e o erro que a gente faz. Para retificar de alguma forma, aprender com aquele erro e não fazer de novo. Simples assim. Claro que é um processo mais complexo. Força, Rivaldo, fala, por favor. Não, e é isso que você está falando, me fez lembrar. Ontem eu estava fazendo uma live sobre a importância da família, né? No Renovando Consciências. E uma pessoa perguntou o seguinte: olha, eu sou uma mãe, né? E eu sou uma mulher, eu lutei e eu não consegui o que eu desejava, né? Eu sou uma mãe, eu tenho filhos assim assado. Aí é interessante porque o exemplo dela caiu exatamente aqui. Eu falei: minha querida, você é uma pessoa iluminada. Você é uma mulher que teve filhos, que você protege seus filhos, educou seus filhos, e isso poucas pessoas valorizam. E ela mesma não estava valorizando, porque para ela
O sucesso de uma mulher empoderada era ter um emprego tal, tal, tal. Na verdade, a reclamação vinha porque o marido ganhava muito e oprimia, tinha uma história aí de casal por detrás, né? Mas você está fazendo a sua parte como mãe, né? E isso é importante. Seus filhos estão do seu lado, né? Então, essa desvalorização do que eu faço de bom, ou eu não quero saber o que eu fiz de ruim semana passada, é péssimo, porque eu não estou olhando para dentro de mim. E esqueço que coisas que aparentemente são pequenas, como a maternidade, olha, imagina, é até uma contradição dizer que a maternidade é pequena, né? E a pessoa desvaloriza isso porque eu não tive um emprego que eu queria e meu marido utiliza o dinheiro dele para me oprimir, né? Então, faz com que a pessoa se diminua quando, na verdade, ela tem um sucesso, como você falou. Ela está ganhando pontos enquanto mãe, né, na educação dos filhos, né? Então, esse olhar para dentro do que eu faço aqui, dentro da família, né, aqui próximo do próximo mais próximo, né, é relevante, extremamente relevante para que eu entenda que essa lei de Deus está acontecendo a cada instante, hoje no presente, como você falou, Nelson, né? O Espiritismo se volta para questões do passado e são necessárias para o entendimento da lógica divina, né? Jesus viveu lá há mais de 2000 anos atrás e ele trouxe toda essa lei divina na prática, vivenciou na carne todo esse processo, né? E isso tem que ser resgatado, tem que ser explicado exatamente para que as pessoas entendam. A lei divina se faz presente o tempo todo. Ela está presente o tempo todo em nós, nos nossos menores atos, ou naqueles que a gente acha que são os menores atos. Hoje eu estava vendo um vídeo do Armaginejar, aquele gaúcho, né? E ele escreveu um livro interessante, né? Que é os centavos, as moedas do momento, um negócio assim. Ou seja, que nós achamos que a gente tem que viver um momento pleno, perfeito, completo, etc. E tal, isso é que é valorativo. Quando as pequenas moedas, pequenos momentos que nós vivemos, mas eu não tenho tempo de visitar a minha mãe, mas fique 10 minutos, tome um café com ela, coma um bolinho com ela. Essas moedinhas, que ele denominou de moedinhas, vão te dar a riqueza da sua alma. Eu achei muito interessante a colocação dele, ele falando do livro dele, que eu não li, né? Mas que é exatamente isso. Essas pequeníssimas coisas do dia a dia nos engrandecem e mostram a riqueza da justiça de Deus, né? A valorização da nossa vida, com estar com as pessoas que nós amamos. Isso é muito mais importante do que ter um carro do ano, né? Então, essas referências têm se perdido, né, Luiz? Tem essas referências que aparentemente são vulgares, são cotidianas, né? Elas são desvalorizadas, né? E que, na verdade, nós perdemos. Com certeza. Né? Eu acho que isso que vocês estão colocando agora é bem a essência dessa temática que nós estamos trazendo da justiça divina, né? Sim. Eu acho que, assim, realmente, as pessoas elas estão buscando muito no ter e no que elas acham que elas são, a essência do existir, da vida. E se preocupando mais, né, com o que elas vão poder, esquecendo que elas, junto do que elas podem, elas também vão ter uma obrigação, elas também têm um dever a cumprir, né? A possibilidade de agir, ela traz responsabilidade. É a fala de Paulo. Tudo posso, porém nem tudo me é lícito. E a gente não está, enquanto humanidade, refletindo nessa ponderação. E essa justiça divina, ela se estabelece justamente em despertar em nós essa consciência. Qual o caminho seguir, né? Qual o limite entre o que eu desejo fazer, agir, escolher, buscar, e realmente eu necessito, e realmente me é benéfico, e realmente não é maléfico ao outro, né? Como viver em sociedade? Porque está lá no Livro dos Espíritos, né? A gente só evolui
conjuntamente. Se a gente se isolar, a gente se embrutece enquanto espírito. Nós precisamos trocar emoções uns com os outros. Mas, a partir daí, nós precisamos seguir, né, caminhos de respeito mútuo, aonde eu posso tudo, mas eu devo, né? E quando falta busca de espiritualidade, quando falta fé, fica capenga esse agir, né? As pessoas buscam mais e vão se iludindo nessas questões do mundo. Eu acho que o que a doutrina faz, sobretudo para nos esclarecer essa questão dessa verdadeira justiça que provém de Deus, das leis divinas, isso é fundamental, porque a questão, né, do passado, realmente as pessoas enfatizam muito, muitas pessoas buscam a doutrina espírita por curiosidade de questões de vidas passadas, por curiosidade. Eu coordeno o grupo de desenvolvimento mediúnico, sou médium. As pessoas elas enfatizam questões que são menores dentro do todo. Elas querem o fenômeno, elas querem o sobrenatural, elas querem a ajuda dessa dimensão que elas não querem entender o que é, como funciona, mas elas querem benefícios. Ou querem dominar o passado, conhecer, e isso é o pior dos casos. Por que a gente esquece para reencarnar? É uma brincadeira de Deus? Deus não brinca, Deus age com certeza e sabedoria absolutas, né? E tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: o passado é um lugar de referência, não de permanência. E a gente busca muito saber, quer saber o passado, sobretudo nessas questões mediúnicas que o Nelson colocou, nessas questões de outras vidas, tá acontecendo isso porque eu fiz aquilo. À toa, porque nós acabamos nos mantendo naquele desequilíbrio, naquela culpa que renasce mais forte, criando fantasias, inclusive, que às vezes nem tem muito a ver com a realidade, mas a gente, ao invés de se libertar da culpa, a gente alimenta culpas, né? Ou alimenta um processo de vitimização de um Deus impiedoso, de um Deus que vai impor penas. E Deus não impõe penas, ele dá oportunidades, né? O mecanismo é outro, o mecanismo é entender o processo como um todo, para daí sim se libertar dele, mudando padrões de pensamento, saindo do passado e mudando as referências, né? Mudando o olhar, mudando os valores. E eu acho que é por isso que é difícil, né, gente? Porque você tem que adentrar as camadas, não é só o oba-oba, né, superficial. Você tem que pensar, cara, você tem que trabalhar. A gente tem vivido há muito tempo já, né, uma sociedade muito superficial, né? A gente, uma sociedade líquida, né? Aquela sociedade que as coisas se dão a cada segundo e vamos lá, vamos empurrando com a barriga, né? Não se tem um questionamento, uma reflexão sobre as coisas que acontecem, né? Não se para analisar determinados fatos que podem complicar a sua vida ou a vida de terceiros em algum momento. Vai empurrando com a barriga. E com isso, ô Luiz e Nelson, a questão da inconsciência, né? Inconsciência no sentido de eu não estar consciente do fato, porque eu engoli o fato, eu passei batido, como se diz na gíria, né? Eu fui para frente e não realinhei isso dentro de mim. Isso impede que eu também me arrependa. O Nelson falou assim: pô, o que você fez semana passada? Pô, eu fiz aquela besteira, né? Isso, quando a gente tem essa consciência do que a gente analisou, né? Um dia desse eu estava conversando com o Jefferson. Jeff ficou muito meu amigo, né? Jefferson é fantástico, gosto muito dele, né? É daí da sua cidade. Ele falou: pô, todo dia de noite a gente para pensar, e isso é fundamental, o que eu fiz de bom e de ruim. Sem dúvida, só nessa paradinha de alguns minutos, na calada da noite, na cama, você fala assim: pô, eu fiz um monte de besteira, vamos tentar melhorar amanhã. Já começa a melhorar na oração, ali de noite. Pô, vamos tentar diminuir o peso do que a gente fez. Então, quando a gente não olha isso, essa questão do arrependimento fica
fica esquecida. Mas o arrependimento não é o primeiro momento para a gente reparar as nossas faltas frente a essa justiça divina? Ou não precisa se arrepender? Ou esse arrependimento de fato é verdadeiro, é lícito e é importante? Hein, Nelson? Como é que é isso aí? Eu me arrisco a dizer, Evaldo, que é o essencial, primordial, o necessário. Porque a gente fala muito de autoconhecimento. E aí é o seguinte, eu pergunto aqui para vocês, autoconhecimento para quê? Só para se conhecer? Para enxergar o lado positivo, o lado negativo? Para enxergar as nossas besteiras? Para enxergar as nossas virtudes? Isso é um primeiro passo, tá ótimo. Muito bem, mas principalmente quando a gente enxerga as besteiras que a gente fez, aí sim que a gente tem duas opções. Ou a gente pode se arrepender, tentar reparar e não fazer de novo, aprender com os próprios erros, tirar a lição das nossas escolhas mal-sucedidas, erradas, ou então cair naquela história da culpa, de ficar se sentindo o pior dos piores, porque, meu Deus, eu não deveria ter feito, olha a besteira que eu fiz, etc, etc. Então, o processo da reforma íntima, tão famosa, que a gente fala bastante também aqui na doutrina espírita, vem exatamente de encontro, depois que a gente se autoconhece, ou se reconhece mais ou menos, um pouquinho que seja, e percebe um pouco de si, analisando esses nossos erros, e aí sim se arrependendo e buscando fazer diferente, buscando nos reformar, reconstruir, e numa direção contrária, melhor, principalmente nessa proposta que o Cristo nos apresenta, indo de encontro com essa lei de amor. Como agora eu vou pegar o gatilho aqui que o Luiz falou, o despertar em nós, eu anotei aqui. Despertar o quê? Despertar exatamente essa lei de amor, esse entendimento mais profundo, como o Rivaldo disse, esse olhar para dentro, para si, não só para o mundo. Olhar para o mundo é muito fácil. Ficar olhando os erros e as justiças e injustiças do mundo, dos homens, isso é uma proposta até superficial e, penso eu, inicial no nosso processo de crescimento. E vou dizer por quê. Vamos lá. Vou pegar sempre Jesus como referência para a gente pensar um pouco, e eu gosto dessa leitura, que é o seguinte. O foco de Jesus nessas questões de leis do mundo, de justiça, dos homens. Vamos lá. Vamos refletir e lembrar um pouco aqui da história. Quando Jesus encarnou, qual era a justiça dos homens? Às vezes a gente está muito preocupado com as nossas justiças aqui, que está tudo errado, etc. e tal, e tem muita besteira, realmente tem muita coisa errada. Mas vamos relembrar lá o que era mais ou menos a justiça. Era sim a cobrança de impostos, vamos traduzir isso para indevida, né? Traduzir isso para o mundo atual, que é a corrupção, o desvio de verbas para benefício do Estado naquele momento. Era a pena de morte, qualquer coisinha já, pena de morte. A exclusão de doentes ou daquele que é diferente, excluir da sociedade completamente. Não só o leproso, qualquer um que tivesse qualquer tipo de manifestação, bota de lado. Mulher adúltera, apedreja ela em praça pública. Isso era o mundo externo à justiça do momento. Vamos trazer agora Jesus. Jesus chega. E o que ele faz? Além do que cumprir as leis. Ele não lutou contra a lei nenhuma. Ele não brigou com ninguém com justiça de homem nenhuma. O que ele fez foi cumprir essas leis e apresentar uma outra lei. Apresentar o aprendizado no amor. É essa lei de Deus, a lei de amor. É esse aprendizado no amor, de dentro para fora, que a partir do momento que a gente aprende a amar, a gente não vai mais apedrejar ninguém na rua. A gente não vai mais pena de morte, não vai mais excluir o doente, pelo contrário, a gente vai ajudar, vai incluir esse que é o excluído da sociedade. Então, esse processo interno é exatamente essa busca do autoconhecimento, da reforma íntima, com a nossa dificuldade. Tem muita gente que também vê, Rivaldo, Jesus como uma utopia. Não, mas é Jesus, aí é fácil, eu não sou Jesus. E é verdade, nós não somos Jesus, mas podemos ser melhores amanhã do que hoje. E essa é a busca, esse é o grande desafio.
Se a gente, como o seu amigo falou, o Jefferson, né? Como o Jefferson falou, que não está nem conosco aqui, eu vou parafrasear ele. Se a gente chegar e fazer essa autoanálise minimamente, reconhecer o que a gente fez de errado e buscar amanhã ser melhor do que hoje, ponto para nós, é a caminhada. Esse é o sentido. Sem dúvida. Então, reparem, esse processo ainda está caminhando, né? Graças a Deus, né? A coisa está andando, está indo adiante. O processo de tentar nos arrepender feito a isso. Mas além do arrependimento, a reparação da falta é importante, Luiz? Eu me arrependi. Poxa, fiz aquela besteira enorme. Não vou ficar com essa culpa para o resto da vida. Como fazer para diminuir essa culpa? Eu tenho que reparar a falta ou deixa batido? Deus vai me perdoar. Como é que é, Luiz? Eu acho, bom, primeiro uma coisa acho que muito bacana que o Nelson colocou, assim, a referência que a gente precisa estabelecer na nossa consciência é a figura do Cristo, que realmente veio nos apresentar a lei divina que permite essa justiça divina. E nós estamos muito distantes ainda de compreender, enquanto humanidade, até nas nossas questões pessoais, né? Porque basta mexer com a nossa situação, nos tirar alguma coisa ou alterar alguma coisa, a gente oscila, né? Entre o que é justo, o que não é, o que é certo, o que não é. Então, o Cristo é a base, essa estrutura, e é a grande dificuldade que a gente tem de trazer esse comparativo, porque é mais fácil achar distante. Um padrão moral inatingível, mas está lá, ele é modelo e guia da humanidade. Ele, quando se coloca guia, o que vai conduzir, mas modelo, o sentido da palavra, é a representatividade em escala menor de algo a ser copiado, reproduzido. Então, Jesus é o modelo de Deus. É o modelo de Deus. Uma parte, Luiz, cortando aí seu raciocínio. Ele veio para cá, para a Terra, ele ficou aqui. Ele esteve na carne. Ou seja, se nós estamos aqui nesse processo reencarnatório e ele vem para cá vivenciar isso, também é uma lição muito interessante, mostrar, olha, eu estou aqui e eu sofri, né? Todas as tentações, todas as dificuldades, fui até obsediado, aconteceu tudo comigo e eu venci. Né? Então, se ele venceu aqui, por que nós não podemos vencer também? Né? Não é um exemplo de algo que é inatingível, é algo que é difícil atingir, óbvio, mas a ideia é outra. Olha, eu estou passando por todas as vicissitudes, dores e sofrimentos humanos e estou cumprindo a lei divina, né? Não estou fugindo de nada que vocês irão passar e estou deixando um exemplo, mas a gente não tem. Então, quando você coloca, né, basta o arrependimento, tem que expiar, tem que reparar. Rivaldo, eu acho que a gente precisa entender que é um processo, não tem uma coisa sem a outra, né? E cada etapa dessa construção e que vai nos trazer evolução e aperfeiçoamento precisa ser entendida. Então, a questão do arrependimento, nós confundimos arrependimento com culpa, com autopunição. Sim. A gente se deprime, ou a gente busca ignorar os nossos erros, as nossas atitudes complicadas, a gente se coloca à parte, eu não errei, eu estou certo, eu estou com a razão, ou você mergulha quando você começa a reconhecer, que às vezes a vida não permite, você bate de frente com aquilo, você tem que lidar com aquela emoção, com aquela questão, mas a gente ainda assim se vitimiza e se deprime frente àquilo, como assim, né? Eu me arrependo e eu estou fadado a algo. O arrependimento, ele não tem a ver com autopunição, tem a ver com uma consciência que vai nos levar à libertação do processo, né? O significado da palavra, para a palavra de origem grega, ele significa conversão, tanto espiritual quanto intelectual, mudança de mente, de direção, de temperamento. Então, arrepender não é se autoflagelar. Eu errei, eu tenho que pagar. E mesmo quando lá no céu e inferno é colocado, né, arrependimento, expiação e a reparação, expiação não é sofrer.
Expiação é a empatia com aquela experiência. É você, de certa maneira, atravessar, de algum modo, uma condição de dificuldade que você possa ter imposto, que você possa ter criado, estando arrependido, estando num propósito de mudança, de mudança de valores, de posturas, para que nessa travessia da expiação, onde o que você vai fazer nesse momento? Você vai pensar muito, você vai refletir. De repente, é um momento onde você começa, né, a se arrepender no sentido, eu não devia ter feito, eu não devia ter agido, eu não devia ter falado, eu não devia ter tido tal postura, tal gesto. E, de repente, você vivendo uma situação mais difícil e com a ver aquilo, você vai aprender a se colocar no lugar do outro. Você vai aprender que o mundo ele é composto da emoção de todos e não da minha, o que me favorece, o que me desfavorece temporariamente. E esse processo vai levar à finalização do todo, que é a reparação. Quando você vive isso, quando você entende o teu erro, começa a se arrepender, mas com a busca de mudança, não de autoflagelação, e você atravessa, e às vezes, quando você vai atravessar a expiação, ela não é nem tão intensa quanto a que você causou para o outro. Ela vem abrandada, porque Deus não quer que a gente sofra, Ele quer que a gente apreenda, a gente compreenda, entenda. O que nos liberta, né, do fardo criado por nós através do mal feito, não é sofrer, não é chorar, não é ser crucificado, judiado, é compreender. Uma vez que você compreende, você se liberta daquele processo, você reequilibra aquela energia. E, às vezes, você que causa um mal ao outro, quando você cria esse processo, às vezes o outro ele se mantém no ódio, na raiva, ele se mantém num sentimento de vingança, num sentimento de eu não aceito, ele me fez um mal, ele me espolhou, ele fez algo. A gente que trabalha com mediunidade, isso é o que, sobretudo nos trabalhos de desobsessão, é o que a gente mais vê, espíritos que permanecem ali séculos, alimentando aquele sentimento de vingança, que quando a história se desdobra, você até entende o porquê ele sente aquilo. Mas ele não consegue entender o caminho de libertação daquilo, ele não consegue entender o mal que ele causa a si próprio. Sim. Então, às vezes, o que causou o mal evolui mais rápido quando se arrepende e atravessa esse processo de expiação né, de reparação. Então, é busca de reflexão, de autoconhecimento, né? Onde, perfeito, como o Nelson falou, a base, o guia é o Cristo, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande nisso. Perfeito, Luiz. Quando o papo é bom, passa rápido, né? Já estamos aí 9h03, é impressionante, passa rápido. Mas eu queria terminar colocando essa frase do Cristo e vocês fazerem até uma coisa meio contraditória, mas fazer uma breve análise sobre uma frase importantíssima que o Cristo fez para fechar aqui o nosso bate-papo, a nossa reflexão. O Cristo vos disse: querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Deus pôs isso no nosso coração. A lei divina se baseia nessa frase, no final das contas, resumidamente, né, que o Cristo nos disse. Vamos lá, vamos fazer nossas considerações finais, então. Vamos lá, Nelson. Rivaldo, antes de mais, eu vou já agradecer, antes de fazer a conclusão aqui, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Ótimo papo com o Luiz, com o Rivaldo, com todo mundo que está ao vivo aqui conosco, vai assistir depois. Obrigado pela presença de vocês. E fazendo uma análise rápida aqui, Rivaldo, lei de Deus e justiça exatamente vai de encontro com essa frase do Cristo: fazer o próximo que gostaria que fizesse contigo. Simples assim. Às vezes a gente tenta enganar os outros, até se enganar a si próprio, mas na lei do alto do Pai, na lei divina, não passa nada. A gente vai exatamente aprendendo através dessas nossas escolhas, e o que a gente pode fazer de melhor nesse momento não é só fazer as escolhas. Claro, as escolhas é o mais importante, mas o que a gente pode fazer além disso? É trazer conhecimento.
Quanto mais conhecimento a gente adquirir, fica mais fácil as escolhas. Porque aí a gente tem mais consciência do processo que acontece, exatamente o que a doutrina espírita nos ajuda, nos auxilia a tomar melhores escolhas, melhores opções para a nossa vida, porque todo mundo tem que fazer escolha. Então, fiquemos todos com essa frase do mestre, que eu acho que baliza tudo que é necessário, que o Rivaldo disse agora, que é fazer os outros que gostaria que fizesse conosco. Se a gente já conseguir fazer isso, perfeito, está ótimo, vida que segue. Ótimo, Nelson. Vamos lá, Luiz, por favor. Olha, então, essa semana a gente fez um estudo que tratou mais ou menos dessas questões. Eu acho que a base inicial para a gente começar a estabelecer uma justiça divina realmente mais pautada, uma justiça humana mais pautada na justiça divina, é esse princípio, né? Que Jesus reforça, mas que veio antes dele na lei mosaica, no Antigo Testamento, né? Ama ao próximo como a ti mesmo, deseja ao próximo aquilo que queres para ti. Mas Jesus vai além, ele complementa. Amai-vos como eu vos amei. Porque quando você deseja ao próximo o que você quer para si, o amor que você tem por si, você ama o outro, como nós nos amamos? Sabemos nos amar, sabemos ter um sentimento realmente, sabe, puro e divino por nós, quanto mais para o outro. Mas quando ele coloca amai-vos como eu vos amei, ou seja, faz como eu lhes ensinei a fazer, isso expande, né? Isso expande essa lei inicial de nos fazer criar empatia uns com os outros e faz-nos buscar a referência do Cristo, porque ninguém amou como Cristo, ninguém fez como Cristo, ninguém exemplificou respeito, justiça, misericórdia, paciência, todas as virtudes, todos os valores que necessitam reger a nossa humanidade. Ele é o exemplo vivo disso, né? Ele é o evangelho plantado no orbe para que a humanidade se transforme. Então, acho que a gente tem que ir além, que a gente realmente, além desse respeito, né, de desejar ao outro o que a gente gostaria para si, que a gente vá além, que a gente deseje como Jesus, que a gente ame como Jesus, que a gente busque exercitar esse sentimento como Cristo fez para todos nós, né? Estamos longe? Provavelmente, mas a gente chega lá. Nós somos imortais, o tempo está a nosso favor sempre, né? E gratidão, viu? A conhecer o Nelson aí, muito prazer, viu, Nelson? E te reencontrar aí, Rivaldo. Muito obrigado pela oportunidade. Eu é que agradeço a vocês dois por ter abrilhantado mais esse programa da Aleese e a todos os participantes, os ouvintes, aqueles que ainda vão ouvir, né? Fica lá gravado no YouTube. Participem, se inscrevam na Aleese e isso é importante para o nosso grupo se permanecer forte e unidos aí nessa causa de divulgação do Evangelho e da doutrina espírita. Muito boa noite, muito obrigado a todos e que Jesus, nosso mestre, modelo e guia, esteja conosco hoje e sempre, viu? Fique com Deus, viu? Obrigado. Amém. Um abraço.